Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos começando mais um AgroXcast aqui pelo seu canal favorito do agronegócio, aqui onde a gente fala de agro, mas de uma forma diferente, e a gente fala para fora da bolha do agro, para você que acha que não tem nada a ver com a cadeia produtiva do agronegócio, mas aqui neste canal você entende que todos nós, todas as pessoas neste planetinha azul chamado Terra, todos nós estamos inseridos no agro, porque é impossível, meu querido, viver sem agronegócio. E o nosso convidado de hoje vai trazer muitas informações sobre isso, vai falar de tecnologia. O cara é fera, ele é mestre em ciências agrárias, e eu te conto já quem é depois da vinheta. Roda a vinheta, produção. Muito bem, é o nosso AgroXcast de hoje, mais um episódio. Produção, esse é o episódio 23. Episódio 23 do AgroXcast. E você que sempre nos acompanha aí, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar sempre acompanhando. Tá aí do outro lado da tela, lembrando que o nosso AgroXcast sempre no oferecimento da 2MeX, Educação e Tecnologia. Aqui você pode transformar sua equipe, se você é empresário, você vai transformar sua equipe de vendas em uma equipe de elite em vendas, transformar os tiradores de pedido, tem muita empresa que tem tirador de pedido, né? Tem demais. Então você vai transformar os seus tiradores de pedido em vendedores de elite, e você também, que de repente quer ser um profissional bem pago, valorizado no mercado, sabe qual que é a profissão mais desejada no mercado? Vendedor. Vendedor. As empresas estão desesperadas precisando de vendedores. Nenhuma empresa sobrevive sem venda, meu querido. Vendedores, então. E agora, se você quiser automatizar seu atendimento, os processos da sua empresa com inteligência artificial, a 2MeX também consegue te ajudar. O contato, inclusive, está logo aqui embaixo. Já imaginou ter uma inteligência artificial que atende o WhatsApp da sua empresa 24 horas por dia, não descansa, não tira férias, não chega atrasado, não chega de ressaca na segunda-feira e vai tratar seu cliente muito bem, vai ter todas as informações ali para você? Já imaginou isso? Então, isso é possível com inteligência artificial. E não é aquele botzinho que fica apertando o botão, sabe? Ah, clica aqui, digite 1 para sim, 2 para não. Não, não é nada disso. A inteligência artificial vai conversar com o seu cliente como se fosse um ser humano. O seu cliente nem vai perceber que é uma inteligência artificial que está lá do outro lado. Tá bom? Bora para cima, porque a Rede Adão também está aqui junto com a gente, patrocinando este programa, este podcast, Rede Adão, Adão Gás, Adão Supermercado e Adão Pets também aqui em Jataí. Para você que é de Jataí região, Adão Supermercado, a melhor opção para você fazer as suas compras, ser muito bem atendido, muito bem tratado e comprar produtos de qualidade. Já aconteceu com você, de repente, você ir no mercado, comprar um produto e não tá tão bom, não tá tão legal? Eu vivi uma experiência dessa recentemente, comprei um leite ali que não estava bom, fui no mercado. Isso não acontece na Rede Adão, porque lá os cuidados são extremos para que você só leve para casa produtos com altíssimo padrão de qualidade, de higiene, de segurança para você e para sua família. Adão Supermercado no centro de Jataí e também na Avenida Joaquim Cândido. Adão Gás também para você dar um gás bacana aí na sua cozinha, para você ter um gás de qualidade que não empretege a panela, dura muito mais, para você fazer as suas receitas, a alimentação da sua família aí com muito mais qualidade, muito mais rapidez, tá bom? E Adão Pets também, o pet shop especializado em cuidar bem do seu pet aí, com tudo, com brinquedo, com alimentação, com nutrição, com vacina, com veterinário, com tudo que tem direito e que seu pet merece. E claro, com um preço justo para que você e seu pet tenham acesso à mais alta tecnologia, aos melhores cuidados, de maneira fantástica aí. Adão Pets na Avenida Rio Verde, Avenida Veriano de Oliveira Lima, aqui em Jataí. Tá bom? Bora lá, bora começar o nosso AgroXcast. Nosso convidado de hoje já chegou por aqui. Eu sou o Wander Toledo e tô contigo. Bora lá. E o nosso convidado de hoje é o Vitor Hugo Moraes, ele que é cientista. Eu tô batendo muito na mesa aqui, né, produção? Tô fazendo barulhão aqui. Né? Hoje, é o Vitor Hugo Moraes, gente. Vou parar de bater na mesa. É porque é empolgação, porque o assunto é bom. É porque o assunto é bom e falar de agro empolga a gente. Então, o Vitor Hugo, Vitor, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Nós estamos gravando agora de manhã. Seja bem-vindo. Prazer imenso receber você aqui no nosso AgroXcast. Veio de Rio Verde, gente. Veio de Rio Verde, nosso convidado de hoje. Despendeu lá de Rio Verde para vir para Jataí participar do nosso AgroXcast. Muito obrigado e pela deferência, pela honra, viu? Satisfação imensa receber você aqui no AgroXcast. Tem muita coisa para perguntar para você, para conversar com você, para a gente entender como é que esse mundo tecnológico, como é que a tecnologia está impactando o agronegócio aí. E você é mestre em ciências agrárias, é isso mesmo? Isso. Então, primeiramente, muito obrigado, Wander, muito obrigado a todos da equipe do Agrocast por essa oportunidade para a gente estar passando um pouco de conhecimento, pouco não, muito conhecimento
para todos que vão assistir nós aqui, para todos que vão estar nos acompanhando aqui. Então, bora lá. Eu sou mestre em Ciências Agrárias, mas antes de chegar nesse nível de conhecimento, por exemplo, eu fiz a graduação em Engenharia Agrícola, onde comecei a trabalhar com tecnologia, sensoriamento remoto, agricultura. Produção, tá falando, chega mais pertinho do microfone aí, porque senão o pessoal não te ouve Aí, ó. direitinho. Chega um pouquinho para cima aqui, ó. Isso, pode puxar ele um pouquinho pro seu lado aí. Aí. Aí, ó, agora fica bom. Gente, aqui é de verdade, aqui não tem nada combinado, não tem. Ó, aqui as perguntas vão surgindo na hora, não tem roteiro. Aqui o negócio é de verdade, sem nada combinado, sem perguntinha casada, não existe nada disso aqui, não. E é tudo na bruta mesmo. Tudo na bruta. Na bruta. Improviso. É isso, exatamente. O assunto vai surgindo automaticamente. Sei mesmo. Bora lá. Vai. E aí você fez engenharia agrícola? Isso, eu fiz engenharia agrícola. Mas, Vitor, qual que é a diferença entre engenharia agrícola e agronomia? Eu escuto essa pergunta quase todos os dias. Agronomia, o pessoal aprende mais durante a graduação como cuidar da planta, como manejar o solo. Já a engenharia agrícola ela é voltada mais para projetos na agricultura. Então, desenvolvemos tecnologias para o uso na agricultura. Então, me apaixonei, fiz a graduação em engenharia agrícola, me apaixonei. E como já havia entrado nessa área de agricultura de precisão, agricultura digital, sensoriamento remoto, trabalhei durante a faculdade com agrometeorologia. Então, o que a gente fazia? Levava informação para os produtores que não tinham acesso a estações meteorológicas, porque hoje o clima é tudo. O clima, ele vai fazer com que o produtor plante plante no dia certo, tem aquela janela ali de plantio, eu posso plantar de tal data até tal data. Então, para os produtores que não tinham acesso a essas informações, a gente trabalhava com dados para levar essa informação para ele de forma gratuita. Então quer dizer que já tem essa informação. Então, assim, essas informações de o período exato ali, essa janela de plantio ali, tudo hoje é sistematizado com tecnologia. Isso, então hoje tem várias plataformas, vários dados gratuitos também que a gente consegue informação de estimativa de evapotranspiração, estimativa de temperatura da superfície, várias variáveis biofísicas aí, e de forma gratuita ainda. Então, para um pequeno produtor, por exemplo, que não tem condições de estar investindo pesado em tecnologias, plataformas, tem várias opções para estar conseguindo essas informações. Por quê? Se eu tenho um dado, eu tomo uma decisão baseada no dado e não no achismo. Não na intuição apenas, né? Isso, não na intuição. Que nem era antigamente, ó, opa, o tempo ficou vermelho ali no pôr do sol, vai fazer frio e tal, aquelas coisas. Não dá para ser mais assim, né? Isso, então vai tomar uma decisão, toma essa decisão baseada em dados, porque os dados te falam muita coisa. Só que não adianta a gente tomar uma decisão baseada em um dado que a gente coletou errado ou não sabe como foi coletado. Então vai fazer um serviço, siga toda metodologia. Legal. Senão acaba fazendo errado. Porque é melhor você tomar uma decisão, então, se o dado está errado, toma uma decisão sem o dado, porque se o dado está te falando uma coisa e tem alguma coisa errada ali nele, aí fodeu. Aí é prejuízo milionário para o produtor. Então isso é ruim. E agora voltando, então fiz a graduação, entrei no mestrado. No mestrado comecei a trabalhar com uso de drones e vantes na agricultura. Conheci o professor Laércio, até queria mandar um abraço para o professor Laércio aí de Rio Verde, que me deu essa oportunidade, está desenvolvendo pesquisa junto com ele. E na época eu peguei meu conhecimento que eu tinha em sensoriamento remoto, agricultura de precisão, e a gente começou a trabalhar com essas ferramentas, sensoriamento remoto, uso de drones e vantes na agricultura, aplicado à fitopatologia. O que é fitopatologia? Estuda as doenças das plantas. Mas, Vitor, como que o drone vai conseguir fazer isso? Pois é, ué. O negócio funciona da seguinte forma: o drone faz o mapeamento da área, captura as imagens, só que o que a gente vai conseguir identificar vai ser as manchas, as injúrias causadas pelas pragas e doenças no dossel da planta. Então, o que acontece? A praga ou doença
afeta, vamos falar do nematóide, que hoje ele causa prejuízos bilionários na agricultura. Temos perdas aí, O que é nematóide? nematóide é um parasita de solo que ele afeta o sistema radicular das plantas. Então, o nematóide afeta as plantas É e um coró? É um. parece uma minhoquinha, só que Ah, você consegue ver ele somente no microscópio, certo? hum. Só que o dano que ele traz pode chegar até 70% da redução da produtividade. Caramba, 70%? 70%, 70%. E ele afeta a cultura da soja, afeta a cultura do milho, algodão, cana-de-açúcar e várias outras Todo culturas. mundo. Todo mundo tá fudido com nematóide. E nematóide é assim, se você não cuidar, a população vai aumentar e o prejuízo vai aumentar também. Então hoje temos tecnologias que vai fazer com que a gente controle o nematóide, porque nematóide nunca vai acabar. Eu tenho que controlar. Nunca eu vou conseguir acabar com ele. Então, tem que controlar para as populações não aumentar. Então, voltando, a gente pegou o sensoramento remoto, o drone aplicou na fitopatologia. Como o nematóide afeta a raiz da planta, o sistema reticular, ele solta algumas toxinas que a planta vai ter uma dificuldade para absorver água, absorver nutrientes, e com isso vai refletir no dossel da planta. Então, o dossel vai ficar. Tem uns nematóides, por exemplo, o Heterodera glycinis, vocês devem conhecer esse nematóide, mais conhecido como nematóide do cisto da soja. Então, as folhas das plantas ficam amareladas. Então, fazendo um mapeamento na área com drone, a gente consegue identificar onde tem essas manchas. Feito isso, a gente direciona pontos de amostragem para a gente ir nesses pontos, conferir se realmente é nematóide. Ou se não for nematóide, pode ser outra praga. Então, levando as análises para um laboratório, enfim, a gente vai conseguir detectar o problema. Detectando o problema, a gente trabalha esses dados, essas informações, dados medidos em campo, estimados através das imagens e até com inteligência artificial voltado para Análise. análise estimativa de variáveis que são avaliadas em campo, onde a gente faz a estimativa dessas variáveis através de dados obtidos do sensoriamento remoto, de imagens aéreas, por exemplo. Então, com isso, é possível a gente gerar um mapa de prescrição em taxa variável para aplicar uma maior quantidade de insumo no local correto, onde tem o problema. E onde tem menos problema, ou não tem um problema, muito pouco, a gente aplica uma menor quantidade de insumo. Com isso, o que acontece? Redução de custos. Redução de custos. Redução de custos significa aumento da lucratividade. Aumento da lucratividade, vai sobrar mais dinheiro no bolso do produtor. Com isso, você vai possibilitar fazer mais investimento em máquinas, mais investimento em pessoas, Em em áreas. áreas, capacitação dessas pessoas, porque hoje não Gerar mais emprego. gera mais emprego, porque hoje não só adianta contratar pessoas, eu tenho que treinar as pessoas. Prepará-la, né? Isso, por quê? Hoje uma colhedora, R$ 2 milhões. Você contrata um operador para colocar nessa máquina, hoje o operador vai custar aí média de 3.500 mais comissão. Uma máquina de 2 milhões. Então, cara, Tem que ser muito bem tem que preparado. ser muito bem preparado. O que eu acho interessante, às vezes, assim, vamos pegar um produtor grande, ele tem uma Dodge Ram, custa meio milhão. Isso. E ele tem uma colheitadeira que custa 2 milhões e meio, 2 milhões, 2 milhões e meio. Isso. Aí ele bota o cara lá para E na ir colhedora, na colheitadeira, mas não tem coragem de deixar o cara dirigir deixa a o Dodge Ram. cara. Isso, é. Isso é que é amor a carro. Isso acontece, mano. Até, até isso aí me fez imaginar eu até vi uma publicação esses dias no Instagram, se eu não me engano, contando, não sei se foi os primos do agro, mas Influencer do agro. algum influencer aí do agro que fez tipo uma simulação contando essa história aí. É interessante, interessante. É, Mas agora é o seguinte, ô Vitor,
Como é que está a produção de, de alimentos? Assim, porque tudo isso que você está falando reflete diretamente, né, na vida de todas as pessoas como um todo. Produção de alimentos, alimentos mais acessíveis, alimentos mais baratos. Aí, de repente, tem alguém que fala assim: ah, alimento mais barato. Você tá de brincadeira, né, Wanda? Nós estamos. Descobrimos agora recentemente que o supermercado virou igreja, né? O supermercado virou igreja. É. Você chega lá, tá todo mundo falando assim: Jesus amado, Ave Maria, Nossa Senhora, crê em Deus Pai. Né? Boa. Né? Exato, o supermercado tá desse jeito. Mas porque os preços estão altos. Mas se a gente não tivesse essa produtividade no Brasil de alimentos, possivelmente os preços estariam mais altos ainda, né? Isso mesmo. Então, eu gosto muito de falar no crescimento da população mundial, porque cada dia que passa, temos nossos índices de mortalidade, mas temos também pessoas nascendo todo dia. Mas tá nascendo muita gente mesmo, assim? Tá crescendo mesmo a população mundial do jeito que se fala por aí que está? Porque, assim, a taxa de natalidade no Brasil, ela tá em constante queda. Veja só, seu pai tem quantos irmãos? Meu pai, se eu não me engano, cinco irmãos. Seu pai tem 5. Sua mãe tem quantos? Minha mãe tem 3 irmãs. 3 irmãs. Seu avô deveria ter uma renca de irmão. Meu avô, mais ou menos uns 6 irmãos, não lembro de 6. cabeça. E você tem quantos irmãos? 6. 6? 6. Caramba, você tá diferente, você tá... Time de futebol. Time de futebol, né? Um só site ali. É. Tá diferente. Mas assim, isso hoje é uma exceção, né? É uma exceção, porque assim, por exemplo, eu pego lá diversos casos. O pai tem 6 irmãos, 7, 8, a mãe tem mais uns 5, 6 ali, e aí, na verdade, esse casal só teve 1 ou 2 filhos, 2, 3 no máximo, e olha lá. E tá indo dessa forma. O Japão tá com uma dificuldade terrível de natalidade lá, né? O Japão, inclusive, já é todo robotizado o Japão, porque quase todo robotizado, aliás, né? Porque falta gente. O Canadá também está enfrentando a dificuldade terrível de natalidade. A Europa também é a única região do mundo que tem uma alta produtividade, uma alta natalidade de pessoas é o Oriente Médio, né? A China também está precisando reabastecer essas pessoas aí lá, renovar o povo lá. E aí, você tem os dados assim de percentual de quanto em quanto tempo a população aumenta? Como é que está isso? De 2000, se eu não me engano aqui, eu tenho aqui na cabeça, de 2015, 2012 até 2050, tem uma estimativa, se eu não me engano, de 30% mais ou menos. 30% de aumento? Preciso até ver esses dados, se eu não me engano. Até se quiser cortar aí depois, eu não tô lembrado de cabeça. Vamos perguntar um cara aqui. Chat GPT. Vamos perguntar ao chat GPT aqui se ele sabe trazer esses Não lembro dados se é para nós. 2000, veio de 2000 até 2000. Olha só, o chat GPT trouxe aqui, ô Vitor, que comparando com a população mundial atual, que está em torno de 8 bilhões, né? Até 2019 eram 7,7, agora já estamos em 8 bilhões. Ou seja, 300 milhões de pessoas em 5 anos, né? 5 anos, um aumento de 300 milhões de pessoas. E aí está dizendo aqui que até 2050 a projeção é de 9,7 bilhões de seres humanos, o que representa um aumento de aproximadamente 21,25% de pessoas no mundo. Aí vem uma outra pergunta que eu já falei aqui um monte, com dados e tal. Tem muita gente, o povo no Japão não está namorando mais, não está fazendo menino mais lá. Tem um monte de país também que não está fazendo. E o Oriente Médio, inclusive, teve aquele cara lá, aquele cara que morreu, que era ditador lá da Síria, eu acho, Muammar Gaddafi, que ele falou o seguinte, que o Islã não precisa ficar jogando bomba aí para uma guerra e terrorismo, essas coisas todas, porque não precisa. Ele falou que o islamismo, vai dominar o mundo sem precisar dar nenhum tiro. Porque enquanto os casais do Ocidente têm 1 ou 2 filhos, e muitas vezes nenhum, o pessoal lá do Oriente Médio é 8, é 10, é 12, e na Índia também, né? E o pau quebra. Um monte de meninos saindo lá. Então,
A pergunta é, com esse aumento de população, com essas coisas todas, vai ter alimento para todo mundo? O agronegócio vai enfrentar crise ou com essa visão o agronegócio vai ser um negócio cada vez mais lucrativo e mais próspero? Como é que você vê esse cenário? Então, agronegócio, a gente tem alguns anos que são atípicos. Então, o agronegócio, sempre o agro pode passar por dificuldade, mas quem está no agro é muito forte para superar as dificuldades. Então, nós somos muito fortes. Aumento da população. E a gente pesquisou, aumento de 21% mais ou menos até 2050. Então, hoje aqui no Brasil é mil maravilhas. Temos alimentos aqui, temos áreas férteis. Só que temos países, por exemplo, que esses países podem ser muito afetados. Por exemplo, em 2050, se a gente não começar a agir agora. Que nem um exemplo aqui, eu tô fazendo uma parceria, até a gente já começou a desenvolver um projeto em um país na África do Sul, que esse país está 70 anos atrasados na parte de agricultura em comparação com o Brasil. 70. 70 anos atrasado. Então lá eles ainda estão Cara, as ferramentas que eles usam lá são pré-históricas. mais ou menos pré-histórica, só para você ter uma ideia. Vem na minha cabeça, né? Eu tenho que começar a passar o conhecimento que eu tenho acumulado na minha cabeça. Por quê? Porque eu não dou conta de resolver tudo sozinho. Então eu tenho que treinar pessoas para que elas possam fazer as mesmas coisas que eu faço. Então vamos difundir o conhecimento. Vamos difundir o conhecimento. Fui atrás. Papai, onde tá precisando? Tá, tô precisando aqui. Pedindo informação aqui, ali, ali. Cheguei o momento que 70 anos atrasado, o que eu tá pensando em entrar com tecnologia nesse país não ia ser o que a gente tá fazendo aqui hoje. Eu tive, Eles não têm nem condições de absorver o que é feito aqui hoje. Ou cara, tem? bem pouca, bem pouca. Sim, capacidade de absorção tem, vontade tem demais, só que a gente tem que pegar O mais beabá do zero. aprofundado. Isso, tá dando um pouco mais de trabalho. Só para você ter uma ideia, drone. "Oh, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui." E aí ajeitei uns parceiros lá para tá me ajudando. E, cara, hoje eles estão fazendo o básico e não estão fazendo bem feito ainda. Então, nosso negócio agora é ajudar eles a fazer o negócio desenrolar. A China também tá nessa, investindo pesado na África lá, comprando áreas e tudo Pois é, mais para pois desenvolver, é. né? Tem muita terra agricultável lá. Isso, lá na África, as terras são muito férteis, muito férteis. Mas o que está precisando é conhecimento. Mas lá não tem aquelas coisas das guerras tribais lá? Não tem essas tretas que atrapalham lá o negócio? Não é arriscado demais, não? Cara, lá é muito arriscado. Por quê? Lá tem essa questão aí, tem a questão do governo também. Governo. O governo que manda. Lá você não tem sua terra. Então, alguns países lá, por exemplo, Angola, lá o governo é dono da terra. Se você tem, vamos supor, 3.000 acres lá, 3.000 hectares, e o governo, se fizer alguma coisa que o governo não ficar satisfeito, você vai lá e toma a terra. Só que o governo incentiva muito os produtores. Até estava conversando essa semana com um produtor pequeno lá, agricultura familiar, só para você ter uma noção. Uhum. Lá ele tem meio hectare e ele planta mandioca, planta milho, planta tomate, sabe? E lá eles têm, a dificuldade deles lá é no manejo. Então, culturas tem praga, tem doença, tem que fazer o manejo certo, tem que aplicar a quantidade certa de insumo no local correto. Então, por isso que a gente usa agricultura digital, mapeamento com drone, porque eu faço mapeamento da área, eu vou fornecer a quantidade correta no local correto. Essa parte aqui do meu talhão está precisando mais insumo, então vamos aplicar mais aqui, menos insumo. Com isso, a gente vai começar a entender a dinâmica da cultura em determinadas partes do talhão. Então, o que está faltando, não só lá, aqui também está faltando.
Tem muita resistência ainda quando se fala em agrodigital, agricultura digital. Duas perguntas. Vou começar pela primeira. O que é, de fato, agricultura digital? Só para a gente entender. Porque, assim, ó, quem está dentro do agro, de repente, já manja, já conhece isso aí. Mas tem uma série de pessoas que esse é o nosso intuito, são as pessoas que estão fora da bolha, e até mesmo, de repente, produtores, que são aqueles mais conservadores e tudo mais, que, de repente, tem uma visão, pode ser até meio distorcida do que é o agro digital, né? Porque hoje tem tantas terminologias, agro digital, agricultura de precisão, agro não sei o que lá, e tudo Agricultura 5.0, 6, 7, vai virar uma bagunça. então, assim, aí vai confundir na cabeça, vai Isso. virando uma loucura. Então, o que é, eu queria que você desse uma pincelada. O que é agricultura de precisão? O que é agrodigital? O que é essa agricultura 2.0, 4.0 e tal, essas coisas todas? Como é que funciona isso? Tá, boa pergunta, Wander. Agricultura digital é uma coisa, agricultura de precisão é outra coisa. Vamos começar pela agricultura de precisão, porque ela veio primeiro. Então, agricultura de precisão é utilizar dados para que eu possa dividir meu talhão, minha área, em subtalhões, onde essas áreas possuem dinâmicas diferentes, possuem produtividade diferente, Tipo de terra diferente, tipo né? de terra diferente, textura diferente, porcentagem de argila diferente, porcentagem de algum atributo químico do solo diferente da outra parte do talhão. Então, agricultura de precisão é dividir meu talhão em subtalhões para que eu possa fazer a redistribuição correta de insumos na minha área. E aí tem a questão da semente também, semente Semente maior, também. menor, profundidade de solo, essas coisas todas. Isso também. Por quê? Até você falou questão de profundidade de solo, mas vamos começar solo diferente. Se eu tenho um solo diferente no meu talhão, eu posso utilizar uma tecnologia para fazer o plantio em taxa variável, certo? Se eu tenho um solo melhor aqui, mais argila, e um pior aqui, principalmente a cultura do milho é uma cultura muito sensível. Então, o que eu posso fazer para eu igualar minha produtividade no talhão? Por quê? O milho, como eu disse, é uma cultura muito sensível. O milho, em ambiente de alta produtividade, ele vai bem. Tenho altas produtividades. Agora, em ambiente de baixa produtividade, onde eu tenho um solo mais arenoso, onde eu tenho cascalho, não sei se você já deve ter observado, você já deve ter observado, passando num talhão aqui, numa roça, e viu lá um milho que estava pequenininho, as espigas pequenas, provavelmente ou era um solo muito arenoso, ou um solo que tinha uma mancha de cascalho ali, então o milho não vai. Então, por que hoje o produtor está colocando a mesma quantidade de semente no lugar ruim, igual no lugar bom? No lugar bom, vamos deixar essa quantidade aqui, ou aumentar a população, no caso do milho. No caso do milho, na soja é o contrário. No lugar que não está me dando uma boa produtividade, vamos reduzir a taxa de população de semente. E tudo isso é economia, lucratividade, vai sobrar mais dinheiro no bolso do produtor para que ele possa fazer investimento em outras coisas. Então, o caminho é esse. E um complementa o outro. A Uhum. agricultura digital é uma agricultura onde eu possa ter informação de determinados problemas como praga, doenças, fatores abióticos, enfim, fatores endógenos e exógenos, interno e externo, através de sensores que vão obter esses dados. E a agricultura digital vai fazer com que a gente possa girar a agricultura de precisão, porque sem dados não tem como a gente fazer nada. A agricultura de precisão a gente precisa trabalhar com os Com dados. os dados. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Mais a gente vai ser assertivo. Não vai ser 10 dados que vai resolver o problema, algum problema que o produtor tem lá hoje. Quanto mais informação, melhor. Aí o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a trabalhar com mineração de dados. Esses dados aqui estão respondendo muito bem aqui, tendo uma boa correlação com a produtividade. Então, eu consigo explicar o que está acontecendo com a produtividade com esses dados aqui. Ó, esses aqui não estão tendo uma boa correlação, então vamos tirar fora.
mas lá na frente vai servir para alguma coisa, certo? E em questão com a... O que mesmo você perguntou? Sobre o seguinte, eu perguntei sobre a agricultura digital, o que é agricultura digital, Certo. e beleza. Agora, o, Resistência. isso, Isso, bem lembrado, resistência. a resistência. Resistência. Wander, o que acontece hoje quando se fala em agricultura digital? Primeiro, a maioria das pessoas ainda não sabem o que é. Provavelmente temos hoje pessoas que estão fora da bolha e pessoas também que estão dentro da bolha. Então, as que estão dentro da bolha não sabem o que é ainda essa tecnologia. Produtores mais avançados sabem o que é essa tecnologia. Antes de entrar no mercado, trabalhei em uma empresa privada durante alguns anos e quando a gente começou com um projeto da Vitorá Consultoria Agricultura Digital, onde hoje a gente ajuda produtores rurais, agricultores, consultores a ter uma lucratividade por hectare. Então, a gente ajuda o produtor a aumentar a lucratividade em cada hectare da fazenda. Antes desse projeto, o que a gente começou a fazer? Fui nesse produtor, nesse, vários produtores. Produtor, o que você entende de agricultura digital hoje? Mas, Vitor, por que você fez isso? Porque não adianta eu desenvolver uma coisa, sendo que eu não fui atrás, ver o que o pessoal estava precisando. Eu tenho que ir atrás do produtor para ver o que é a dor dele em relação à tecnologia e agricultura digital. Então, fui em alguns produtores e a resposta era: a gente tem muitos dados, mas não sabe o que fazer. A gente tem muita informação, mas não tem tempo de fazer. Então, o que vai acontecendo? Hoje você chega numa fazenda, o produtor tem 5, 6 plataformas, uma plataforma para cada coisa. Uma para ver monitorar a vegetação, outra para ver dado de chuva, outra para ver, enfim, dado de praga, doença. Então, isso vai virando tipo uma bagunça. Então, fica meio perdido ali. Nossa, esse dado aqui com esse aqui, fica meio perdido ali. Então, o que a gente tem fazendo hoje, juntando todas essas informações em um lugar só? Hoje ainda não se tem plataformas que conseguem fazer tudo isso. Então a gente reúne tudo ali, faz um diagnóstico, vê o que o produtor tem, o que ele não tem. Nossa, Vitor, não quero fazer um investimento hoje. Não, não precisa fazer. Vamos utilizar o que você tem disponível aí e ver o que a gente pode fazer com investimento mais baixo. Por quê? Cara, dados hoje é caro. Hoje, para você obter um dado, isso é muito caro. E daí, para você obter, a gente ficou com dúvida no aumento da população, quantos por cento? Para você ter esse dado, você teve que comprar um celular, você teve que baixar o aplicativo, pagar pelo aplicativo. Então, hoje, para você ir atrás de dado, levantar dado, é caro. É caro. Lógico, tem algumas plataformas de forma gratuita, mas você vai gastar seu tempo ali, não vai? Então, a gente começou a ver que tinha esse problema. Não sabia o que fazer com os dados. E toda operação hoje, plantio, colheita, pulverização, distribuição de insumo, toda operação hoje, dependendo da tecnologia que tiver embarcada ali na máquina, o tipo de monitor que tem ali na máquina, sensores, a máquina está registrando dados. No plantio, por exemplo, o que registra ali no monitor? O que os sensores que tem ali na plantadeira registra? Vai registrar a velocidade de plantio, taxa de semente sendo depositada, se tá duplo, se tem semente dupla, falha, enfim. Profundidade de solo. Profundidade, hoje tem um sistema aí da Precision Plant, que esse sistema ele trabalha com equipamento lá que chama Delta Force. Então, o Delta Force, ele vai ler tipo a textura do meu solo. Por exemplo, se eu tenho um solo mais argiloso, eu vou ter que colocar mais força na mola ali para depositar a semente na profundidade que eu quero.
4 centímetros, por exemplo. Se eu tenho um solo arenoso, a força vai ser menor. Então ele lê o solo, entendeu? E já vai automaticamente resolvendo, né? Já vai automaticamente resolvendo. Então não é só uma tecnologia que vai resolver o negócio, várias tecnologias. E então voltando, vai fazer o plantio, registra todas essas informações. Dado de velocidade, taxa de semente foi depositada, falha dupla. Então, ô Vitor, mas o que faz com esses dados? Por exemplo, dado de velocidade é um dado muito importante. Por quê? Hoje tem algumas empresas, tem telemetria, Solinftec, por exemplo, que já dá um relatório ali mastigadinho, mas ainda falta profissionais para poder analisar esses dados, ainda não tem. Então, o que a gente pode estar fazendo com esses dados? Você, gerente da fazenda, vai começar o plantio. Fala para o operador, ó, 7 quilômetros por hora. Beleza. O operador quer terminar o serviço logo, vai lá, planta 8, 9 por hora. E se eu estou na velocidade acima do que foi permitido, significa que vai gastar mais combustível. Vai, talvez, gastar mais semente. Semente não, mas assim, não pode ter uma boa plantabilidade. Aliás, vai dar uma distância muito maior do que deveria ter de uma planta para outra, né? Porque como vai estar mais rápido, então a distância de uma semente para outra vai ser mais longa, né? Isso pode acontecer, mas não em todo talhão, em pontos específicos. Eu não vou ter uma boa plantabilidade. Plantabilidade é quando eu tenho cada semente depositada com espaçamento correto, certo? Então eu posso não ter uma boa plantabilidade, ou eu vou ter muita falha, ou ter muita dupla, enfim, não vai ficar bom. E com isso, essa informação a gente consegue obter ela ali através do monitor. Porque esse dado, o produtor, quando comprar a máquina, já veio com esse monitor ali, com sensores que tá obtendo de graça. Então vamos pegar esses dados e fazer alguma coisa com eles. Se a gente tiver dado de velocidade ali, a gente pega esses dados, transforma em informações, vai ter um mapa ali da velocidade em cada parte do talhão. A velocidade está acima de 2 km por hora. Então tudo isso é gasto para o produtor. Depois a gente pega esses dados, transforma em informações e a gente vai ver, ó, se tivesse plantado do jeito que eu pedi, ia gastar isso aqui de combustível. Se não seguiu as regras do jogo, gastou isso aqui a mais. Só para você ter uma ideia, semana passada eu tinha um produtor, parceiro nosso, da cidade de Rio Verde. Semana passada eu tive um produtor na cidade de Rio Verde, hoje ele planta 3.000 hectares, produtor considerado grande lá em Rio Verde. Cara, levantando dados também, prestando alguns tipos de serviço. Mas ele é um produtor que eu sempre estou conversando com ele, qual que é a sua dor, o que a gente pode fazer para melhorar, enfim, porque não é eu que vou resolver sozinho o problema que o produtor tem. A pessoa, para me falar aqui que meu companheiro para desenvolver o negócio ali é o próprio produtor. Que ele que tá ali todo dia, né? Ele que sabe, ninguém mais sabe do que ele para entregar o que Isso, realmente hoje precisa o ser resolvido, né? produtor, a gente ajuda ele, mas ele tem o talhão dele na palma da mão. Ó, aqui tá bom, aqui tá ruim, papapá. Aí, vamos lá, né? Só pra você ter uma ideia, o produtor mesmo desenvolveu uma planilha no Excel mesmo, análise de dados lá, para ele ver o que compensa mais. Ele usar a máquina que ele tem ou ele terceirizar a operação. E, cara, você vê lá, aqui eu tô tendo custo de R$ 400 a hora, e aqui eu tô tendo custo de R$ 420 a hora. Vale de 420. Então, quando ele começou a fazer isso, as coisas começaram a ficar mais visíveis para ele tomar decisão. Então, a agricultura digital vem nos ajudar a isso. Tomar decisão através dos dados, seja de operação, seja de financeiro também. Assim, financeiro também. Por quê? Porque um dado de produtividade vai resultar em finanças. Reflete diretamente no bolso. Isso, o quanto eu estou gastando de insumo ali naquela área, vai no financeiro também. Então, o custo de tudo ali, de todas as operações, vai me custar um tanto. E vai me sobrar tanto. Porque não, esse talhão aqui produziu 80 e esse outro aqui produziu 60.
Nossa, esse aqui de 80 tá me dando maior lucro. Não, vai fazer análise de dados lá. Esse de 60 aqui tá te dando mais lucro do que esse outro aqui que tá produzindo mais. Mesma coisa de máquina. As máquinas hoje, às vezes, deixa eu começar a analisar meus dados ali. Essa máquina aqui é 2023, essa aqui é 2015. Eu vou trocar de máquina. Vamos falar aqui, as duas conjuntos de plantadeiras ali, tratores, são iguais, só muda de ano. Aí eu vou vender essa mais velha aqui e vou substituir no lugar dela. Você analisou os dados para ver se realmente essa mais velha aqui que tá te dando, tá te tirando lucro? Vai compensar? Aquela É, nova lá vai trazer mais lucratividade do que aquela que isso está até há um mesmo. tempo? Então, Agora, tudo é analisar dados. Não tem como a gente chegar numa decisão sem analisar dados. E isso é onde a agricultura digital vai nos ajudar. agora a pergunta é, assim, tem muita gente que ouve isso, pessoal que não faz parte da cadeia produtiva do agro, a pessoa vai olhar isso agora, o Vitor, vai falar assim, ó, mas produtor compra máquina de 2 milhões, então não precisa disso, isso é luxo, e não sei o quê, sei que lá, sei que lá, sei que lá. O produtor tá aí andando, tá rico, ganhando dinheiro, andando de Dodge Ram e tal. Eu acho merecido, porque o tanto que trabalha um produtor rural, né? Isso. Tanto que trabalha é merecido. E qualquer pessoa que trabalhe tanto quanto um produtor rural merece também. Vamos lá. Mas eu trabalho. Tem gente que vai dizer agora, né? Mas eu trabalho igual um produtor rural. Trabalho, acordo 5 horas da manhã, trabalho o dia inteiro e tudo mais. Mas o produtor rural empreende, ele assume mais risco. Isso. Ele assume mais risco, né? Ele é o cara que joga lá milhões embaixo da terra e só Deus para saber se vai nascer ou não, se vai dar certo ou não Uhum. aquilo lá, né? Porque aí Certeza. ele depende de uma série de fatores, depende de uma série de questões, e ainda, se der tudo certo, ainda pode enfrentar a dificuldade de comércio depois, porque ele não determina o preço do produto que ele vai vender. Isso Ainda mesmo. tem A tudo isso. venda é a parte mais complexa do negócio. Não É é, onde você entra. né? Não é esse negócio? Isso. Então, aí o seguinte, se a gente não tivesse essa revolução tecnológica, se a gente não tivesse esses maquinários hoje, vamos falar marca, os tratores poderosos aí da John Deere, da Case, da Valtra, da New Holland, da Massey Ferguson, que são as principais marcas aí que os produtores usam, né? Se a gente não tivesse essas máquinas, se a gente não tivesse toda essa capacidade, como é que estaria a situação hoje? Como é que eu queria que você trouxesse uma análise, ô Vitor, de como é que estaria a vida do cidadão comum, que não tem nada a ver com agro, como é que estaria a nossa ida no supermercado, como é que estaria a nossa ida no posto de combustível, enfim, se a gente não tivesse esses produtores investindo pesado em tecnologia, agricultura digital, essas coisas todas. Muita gente, de repente, acha um luxo comprar um trator que tem ar-condicionado, que tem não sei o quê, mas se não tiver um trator com ar-condicionado, não tem mão de obra que vai querer trabalhar lá, né? O operador não vai aguentar, Não vai aguentar. né? E como é que seria o cenário se não tivesse essas tecnologias? Então, primeiramente, uma coisa que muitas pessoas fazem errado. O produtor anda numa caminhonete, tem uma máquina de 2 milhões de reais. Nossa, pra que ele tá gastando todo esse dinheiro e não sei o quê? Primeiro, a pessoa tá falando isso porque ela não chegou onde ele está. Esse é o primeiro ponto. Se ela tivesse no lugar dele, ela não estaria falando isso. Ou fosse lá conhecer a realidade Ou dele? fosse lá conhecer a realidade dele. Por quê? Cara, conheço muitos produtores hoje que não tem. Os caras plantam, vamos supor, planta 8 mil hectares. Se tiver dele mesmo, 100 hectares, olha lá, tudo é Arrendado. arrendado. Tudo é arrendado. Então, cara, o dinheiro dele, tudo tá ali, ó. Plantou, todo o dinheiro dele tá ali, ó. Então, depende, se o cara não tiver área, o produtor não tiver área irrigada, depende da chuva. E se não tiver chuva, cara, em 2021, 2021, 2020, 2020, cara, por volta ali de dezembro, a gente passou por um período de mais ou menos quase 30 dias sem chuva Em 2023 a gente passou também, também. né? Cara, mas nesse ano eu fui numas lavouras lá em Mineiros. Cara, era de dar dó você ver as lavouras.
Até essa fazenda lá era o pai, filho tomava conta. Aí eu cheguei lá num dia, perguntei: "Ah, cadê seu pai?" Ouvi, meu pai deu depressão, porque ele não pode sair para as roças ali, ver que os talhão tá tudo se lascando. A única área Caramba. deles que estava boa era onde era irrigada. Só pra você ter uma ideia. Cara, produtor é pressão em cima de pressão. Que nem assim, muitas pessoas que estão de fora, pra nós mesmo. A gente tá aqui na cidade, Uhum. ó, choveu hoje. Ficou 2 dias sem chuva. Ficou 3 dias, ficou 7 dias, ó. Pra muitas pessoas aqui, tá de boa. Agora, pro produtor, meu amigo, Lá na roça, em época de fica plantio. 7 dias sem chuva, fica os caras da depressão, entendeu? E, assim, o que acontece? O Essa realidade do produtor, essa coisa dele assumir um alto risco, muita conta para pagar, deixa o cara doido, né? Deixa muito doido. Aí o cidadão que tá reclamando aí, tá falando que o agro tá acabando com tudo e não sei o quê, porque tem muita gente aí que come carne aí e fala que o agro é o problema, é desmatamento e não sei o quê. Fala isso enquanto tá comendo uma carne com mandioca e tomando uma Isso, cerveja, que para quem não sabe, cerveja isso. também é agro. Ah, eu sou vegano, mas tá comendo a carne ali de Soja. soja, O né? tofu. Não, então deixa de comer isso aí tudo então aí. Tem gente que reclama demais, pelo amor de Deus, reclama muito, mas por quê? Eu comecei a entender isso. Quem reclama demais é porque não está vivendo aquilo ali, ó. Começa a viver que Falta você de conhecimento. isso mesmo. Mas aí a gente começou a aprofundar, mas a gente não deu sequência. Qual seria a situação do brasileiro comum se o agro não tivesse evoluído tanto e se não tivesse tanta tecnologia? Como é que era a situação da Dona Maria, do seu João, da criança que vai no supermercado? Como é que era a situação das famílias brasileiras hoje, se não tivesse tanta evolução, tanta tecnologia no agronegócio? Então, tecnologia no agro, todas as tecnologias que a gente tem no agro hoje, todas elas, a parte genética, parte de máquinas, parte de tecnologias, tudo segue a mesma tendência. Se tem um avanço aqui em uma, as outras têm que acompanhar. Então, por exemplo, se a, a tecnologia não estivesse evoluindo, a gente estivesse aí colhendo 40 sacas, 30 sacas por hectare hoje de De soja, soja, por de exemplo, milho? o que está acontecendo? População aumentando e a soja aqui, a produtividade aqui, ó, baixa. Então, o que que aconteceu hoje? Fome, Fome, alimento caro, quem ia ter condição de comprar alimento é só rico. só capitalizado, quem tem dinheiro, só rico, né? Então, isso que, na minha opinião, poderia acontecer. Só que isso, E corre risco de acontecer com esse aumento de população aqui de 21 e quase 21,5% aqui, 21,25% de aumento de população até 2050, corre risco de ter fome. Aí de repente vai ter alguém aqui que vai dizer para mim assim, mas já tem fome no mundo. Mas tem fome não é por falta de alimento, é por má é, gestão. isso. Eu me refiro à fome por falta de alimento, realmente. Assim, corre esse risco? Então, vamos lá. Até voltando àquele dado lá do aumento da população. Se a população aumentar e a tecnologia ficar onde ela está hoje, provavelmente sim. Só que o que que acontece? Para isso não acontecer, então, nós do agro, nós que desenvolvemos tecnologias, nós trabalhando com tecnologia, difusão de conhecimento, estamos aqui para não deixar o negócio estagnar. Então, sempre a gente vai trazer dados, informações, conhecimento para estar criando coisas para produtividade aumentar. Porque uma coisa vai seguir a outra. Tá, a tecnologia está aumentando, população aumenta, tecnologia tem que aumentar também. Por quê? Aumentar a tecnologia. Hoje é muito difícil você encontrar áreas para arrendar. Tá tendo algumas em regiões como Iporá, por exemplo, mais ali para frente de Montevidéu, só que são regiões já que o solo é mais arenoso, não é muito bom de chuva, enfim.
Só que tá tendo. Só que o produtor hoje vai ter um investimento em arrendando área, organizando toda a área para plantar, porque não pega esse recurso e vamos aumentar a produtividade ali onde eu já tenho. Se eu estou produzindo 70 sacas hoje, vamos rumo aos 3 dígitos aí, que muito pessoal fala, rumo aos 3, 4, 5 dígitos. Até tem algumas consultorias hoje rumo aos 3 dígitos. Então vamos aumentar a produtividade nas áreas que a gente tem. E você acha que aumenta essa produtividade? Porque hoje uma terra boa, produzindo bem, produzindo soja bem, vai produzir o quê? 80 sacas por hectare, em média. 75, 80, 80 e 75. pouco, é. Vamos colocar a média de 80 sacas 80 sacas. de soja por hectare. Em quanto tempo você acha que vai ser possível alcançar os 3 dígitos de produzir 100, 110, 120 sacas por hectare? Cara, hoje, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de aumento de produtividade, até aqui no Brasil tem o SESB. Então, o SESB hoje é um campeonato que tem entre os produtores, cada produtor fazenda tem um consultor, onde aquele consultor vai trabalhar no melhor método de manejo para alcançar altas produtividades. Então, cara, quanto mais tecnologia utilizar, mais aumenta a produtividade. Por quê? Vou te dar um exemplo. Em 2000 e safra 2022, 23, a gente participou de um campeonato do SESB, onde a gente era consultor. Eu fiquei responsável por criar a zona de manejo do talhão. Peguei todos os dados disponíveis ali na fazenda e organizei todos os dados e comecei a analisar qual a melhor área desse talhão aqui, qual a melhor área desse talhão aqui que possui um maior ambiente de produção, vai me dar uma maior produtividade. Começamos a analisar todos os dados. Por quê? Porque para participar desse campeonato você precisa selecionar uma área do seu talhão. E dentro dessa área você vai entrar com manejo mais pesado. Então não é toda a fazenda, é só Não, uma área. seleciona uma área lá de 10 hectares e vai focar naquela área lá, para você alcançar o máximo produtividade. Só que isso envolve o lucro também do produtor. Então, a gente vai entrar com manejo mais pesado ali, vai produzir mais, mas tem que me sobrar lucro. Então, a gente visou isso. Não é só produtividade. Não, é Porque também lucro também. não adianta produzir muito se tiver prejuízo. Isso, não adianta. Igual eu tinha falado, 80 sacos por hectare e 60. Que produziu 60. Nossa, tinha que ser 80. Cara, vai fazer as contas lá. De o que cada um... 60 tá te dando mais lucro. Tem que fazer conta. Tudo é baseado em dados. No bico da caneta. Isso. Ou de repente, na fórmula da planilha. Isso mesmo. Então, a gente participou desse campeonato lá e tudo foi baseado em dados. Só que a área era irrigada. Deu 116 sacas de soja por hectare. A variedade, se eu não me engano, foi a HO Olimpo. Foi a Olimpo. Legal. Só que 116. Tem produtor 116 sacas? 116 sacas por hectare. Caramba. E qual a margem de lucro? A margem de lucro eu não lembro de cabeça aqui, mas deu uma coisa boa. Eu não lembro de cabeça aqui agora. Que mais por essa parte de dados, gerar onde que era a área do talhão que dava uma melhor produtividade e deu mesmo. Só que tem gente que tá produzindo hoje 60 sacas por hectare em pivô. Hoje a média ali de Rio Verde, pegando uma média ali, tá em torno de 100 sacas por hectare mais ou menos, 95, sabe? Mas por que não atinge altas produtividades? Porque algum manejo não tá fazendo do jeito certo, não tá explorando o máximo de informações que tinha que explorar, então não alcança máxima produtividade. Por quê? Você pega, deu 116. A média aí tem pessoal produzindo 80 sacas por hectare no pivô. Cara, é muito pouco, não falta água lá. Então o que que tá faltando? Tá faltando alguma coisa ali. É compactação, é praga, é doença, enfim, é alguma coisa que tá diminuindo aquela produtividade ali. Por exemplo, nematóide. Ontem eu tava numa fazenda que a gente foi lá e, cara, tinha umas manchas lá de meloidógene.
mancha de mais ou menos uns 25 metros quadrados. Não em todo talhão, manchas em alguns lugares. Só que onde tem essas manchas, a produtividade vai baixar ali para 25, 30 sacas por hectare. Então, é problema. Então, o que que a gente consegue fazer para resolver isso? Primeiro, vamos ver onde que tem um problema. Detectamos onde tem um problema. Vamos ver qual que é o problema. Qual que é o problema? Beleza, o que que a gente vai fazer agora? Então, hoje, a agricultura digital, o uso de drones e sensores pode nos a ajudar a resolver esses problemas. Porque não só essa coisa vai me ajudar a resolver, a junção de várias coisas. Mas para quê, Vitor? Só uma manchinha que tem ali no talhão? Cara, essa manchinha que tá aqui, ó. Se uma manchinha não vai fazer diferença, mas o cara tem muitas manchinhas, tem muitos talhões. A junção de todas as manchinhas vai fazer com que aumente ou abaixe a lucratividade. Tudo isso vai depender do que ele vai adotar para fazer de manejo e a junção de todas as ferramentas que vai estar utilizando. Bacana demais. Agora a pergunta não tem muito a ver com agro. Tem. É, é o seguinte: o que que faz com que o produtor seja esse cara? É tecnologia, é o resultado, é o dinheiro que ganha ou a mentalidade dele? Mentalidade. Porque Que, se, desculpa te cortar. O que que o produtor tem de diferente de mentalidade que é diferente das outras pessoas? cara, muita sabedoria. Por quê? Porque o negócio é mentalidade. Cara, alguns anos atrás, quando a saca da soja foi lá para quase R$ 200. O que que aconteceu? Na outra safra, na próxima, mas antes disso aí, todo mundo quis plantar soja. Ah, é E verdade, o que né? que os caras fez? Foi arrendando área pra tudo que é lado, areia, cascalho, não sei o quê. Cara, lá naquele rumo de se sair de Montevidéu indo pra Iporá, tem umas bimbocas lá, área de cascalho, tapiocanga, cheio de pedra. Então os caras, os aventureiros, falaram, ó, soja 200, vou entrar no negócio, agora é a hora de ganhar dinheiro. Então, igual a gente tava conversando mais cedo, quando você começa a pensar só em dinheiro, meu amigo, é ré. Entendeu? Então, você trabalhando Faz sua sentido. mente primeiro, você vai saber administrar todas as outras coisas, né? Trabalhando a Exatamente. mente as outras coisas. Aí, ó, preço soja subiu 200 conto, foi arrendando área para ir matando aquelas áreas degradadas de pastagem, não sei o quê. Cara, os caras, ó, se fudeu. Colheu 25, 30 sacas por hectare, nem pagou os custos. Então, o que aconteceu? Os caras quebrou. Por quê? Porque não tinham uma mente já preparada para ir para aquele negócio. E a mente também vai comandar o conhecimento. Quando você não tem conhecimento de uma determinada coisa, não entra naquela coisa, senão você vai sentar na graxa. Não entra. Se não dominar, não mexe. Não entra. Até tem um livro. Que nem o memezinho da internet, né? Se não tiver a instrução de um profissional, não entra, não. Isso mesmo, isso mesmo. Até tem um livro que ele ajuda muitas pessoas a amadurecer a mente em relação ao onde você quer chegar. Os Segredos da Mente Milionária. Você já leu? Já. O Homem Mais T. Rico. Harv Eker. Isso, o Homem Mais Rico da Babilônia. Isso. O Homem Mais Rico da Babilônia. O que aconteceu? Ele tinha as pratas dele lá, os ouros dele. Foi, deu para um cara lá comprar uma joia. O cara não entendia de joia e voltou com uma coisa nada a ver para ele. Ou seja, nunca entra em uma coisa que você não sabe. Se você for entrar, você busca conhecimento daquele negócio, cola nos caras bons que vai ajudar você e tudo vai dar certo. Mas isso leva tempo. Isso leva Não tempo. é do dia para a Não é noite. do dia para noite. Mas para facilitar, para encurtar o processo, A curva cola nos caras que sabem. Cola nos caras que sabem que vai dar certo, né? Aí tá. Os aventureiros quebrou. Aí só os grandes que ficaram. Até você vê muito produtor quebrado ainda.
Muito produtor quebrado. Gente que estava mexendo com outra coisa e foi plantar a soja Isso, porque estava dando muito bom. isso. Tem conhecido meu que mexeu com gado a vida toda, foi, quebrou. Aí começou, reergueu soja, aí entrou na soja, aí teve aquela baixa ali, aí falou, eu não vou plantar soja esse ano, não, vou dar uma segurada. Não plantou. Continuou plantando braquiária lá. Por quê? Porque já a mente que ele tinha antes não era a mesma de agora. Então foi amadurecendo a mente, né? Então a mente é tudo. A mente é tudo. E a mente pode quebrar você. As coisas que você acredita, né? É. E o seguinte, é, o, 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 o produtor rural, assim, eu já disse para você que a gente considera um herói. Mas no cenário atual, mesmo ele tendo uma mente resiliente e tudo mais, tendo essa sabedoria, sabendo o que fazer, pelo menos a grande maioria, né? E tal, o que que um produtor rural precisa? Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, ou ele precisa mais que deixe ele quieto lá e deixe ele trabalhar? Como é que você vê? Ou como é que o cenário político, na sua visão, se conecta com isso? O produtor rural precisa da política ou não? Como é que é? Ou só precisa que a política não o atrapalhe? Como é que funciona? Cara, o produtor rural sim precisa da política. Teve uma crise no passado, até a gente estava em um evento semana passada lá no grupo JR Bruxelas, em Rio Verde, e eles, lá é um grupo familiar, né? E eles estavam falando que teve um tempo, teve uma praga que afetou a lavoura, que os produtores ficou tudo descapitalizado, tudo, tudo, tudo. Aí esse ano vai ser o ano que eles vão quitar as dívidas. Então, necessita da ajuda do governo. Então, cara, o governo ajuda bastante. Ajuda bastante. E esse governo ajuda ou mais atrapalha? Pô, esse governo tá atrapalhando de muito. Muito, muito, muito. Por quê? Quando o nosso anterior governo, nosso anterior presidente, teve as eleições aí não ganhou, teve as greves lá. E quem que foi os únicos caras que estavam lá nas estradas e parando tudo? Quem? O agricultor. Então, ajuda. E muito. Mas aí, Tem que deixa eu te perguntar, uma dúvida que eu tenho. O, o Bolsonaro foi realmente bom para o agronegócio? Porque assim, ó, eu percebo, já consegui, teve outras pessoas que vieram aqui no podcast, inclusive o Leandro teve aqui semana passada, e ele reafirmou isso, né? A questão, o Leandro da Coparja, a cooperativa aí dos pequenos produtores de Jataí, que o agro é cíclico, tendência de mercado. O agro vai lá, sobe, depois desce e tudo mais, e vai e volta, e vai e volta. Por exemplo, primeiro ano do governo Lula, o Brasil estava nadando em dinheiro. A China com um apetite voraz, comprando tudo que via pela frente. Ou seja, o governo podia gastar à vontade e estava tranquilo, porque estava sobrando dinheiro. Então, sem problema nenhum. Aí depois veio a Dilma. A Dilma pegou um ciclo de baixa, né? O preço das commodities caíram, o apetite da China diminuiu e tal, e infelizmente, querendo ou não, a China precisa muito do Brasil, mas o Brasil precisa muito da China. Tá aí um erro muito grave, né? Porque o Brasil só vende para a China. Tem diversos outros mercados para atingir, mas, enfim. Não é que só vende para a China, né? Mas mais de 70% da nossa produtividade vai para a China, né? Beleza. Aí veio a Dilma, pegou um ciclo de baixa. Aí veio o Temer, as coisas começaram a dar uma alavancadinha, mas não foi no governo Bolsonaro, veio o ciclo de alta. Aí somou com a pandemia também, que as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e a demanda por alimento também aumentou. Aí a pergunta que eu faço, de forma nenhuma, gente, ó, não estou aqui brigando aqui, eu não sou anti-Bolsonaro, não, não é nada disso. O que eu quero entender é trazer uma visão, quero uma análise disso, se as benesses que aconteceram na era Bolsonaro para o produtor rural, se a soja ter chegado a quase R$ 200, foi
realmente influência da gestão Bolsonaro e seus ministros no agronegócio, ou cenário econômico brasileiro, via Paulo Guedes e tudo mais e tal, ou se foi muito mais uma questão de mercado, o fato da pandemia, o fato de ser uma coisa cíclica. É essa a pergunta que eu tenho para você. Ou seja, o, durante o governo Bolsonaro, foi bom para o agro porque o governo realmente atuou em prol do agro ou foi mais uma questão cíclica? Tá. Cara, na minha opinião, realmente a gente tem essa questão cíclica, porque, por exemplo, poderia muito bem a soja hoje estar R$ 250 no governo Lula. Será que os produtores que são Bolsonaro ia deixar de ser Bolsonaro ou não? Ou seja, se o preço da soja hoje tivesse R$ 250 a saca, o cenário também não iria estar bom, mesmo sendo um Pois governo é, que também que eu não aprovo de forma nenhuma, que é acho que o pior governo da história. muito pior, muito, muito, muito pior mesmo. Até essa questão de política, cara, é um assunto muito complexo, porque, na minha opinião, eu vejo muito lógico. Essa questão de fazer, falar que vai fazer e fazer é uma coisa, falar que vai fazer e não fazer é outra coisa. O que se envolve tanta corrupção, pelo amor de Deus, até eu sou um cara, busco entender um pouco de política, mas não vou a fundo porque é um assunto polêmico, né? Agora, por exemplo, em gestão anterior, tinha um cara lá, todos gostavam dele, principalmente os produtores, que ele tinha um time muito bom na sua equipe para estar resolvendo os problemas. Então, por exemplo, problemas do mercado, às vezes os caras que estavam com ele lá poderiam estar ajudando a resolver, porque estava com os bons. Tinha gente Só competente, né? Proporcionava um cenário bom. só que eu conheço produtor rural que é Lula até não tem mais jeito. É mesmo? E É, tem? tem. E Sério? grande, Grande? grande. Você tá brincando? Conheço. Isso é um absurdo. Rapaz, tem. Agora, né? Tudo tem os prós e os contras. Que nem quando eu entrei no mestrado, o PT que estava assumindo, que estava na diretoria do país, estava na presidência. Então, até os professores falavam lá que na época, cara, a época do PT para educação é uma coisa. Só que fui para o mercado de trabalho. Eu comecei a ver que, cara, mercado de trabalho já não era o PT que ajudava muito. Então, esse negócio é muito de pessoa, onde que a pessoa tá? Tá no agro. Quem que ela vai apoiar? É quem tá ajudando o agro. Tô na educação, então apoiar quem tá ajudando a educação. Eu creio eu que tem um pouco a ver isso. E isso é uma coisa que eu sigo também. Mas A o gente PT, tem, mas o PT não mais ferrou com a educação do que ajudou? no tempo lá, o que a gente via falar nas universidades é que o negócio era bom. O Bolsonaro veio, cortou algumas verbas, mas por quê? Por causa de algum rombo que tinha feito. Não, ó, o Acre tá precisando de dinheiro, então vamos remanejar esse dinheiro que tá vindo demais aqui, que tinha, não vou citar nome de pessoas, mas chegava até a falar que tinha bastante dinheiro, então o dinheiro ficava quieto ali, ó, sabe? Era muito dinheiro que tava ali. Mas, assim, ó, Então esse dinheiro era mal remanejado. Então hoje esse dinheiro mal remanejado acaba afetando as outras partes. Então aí no Bolsonaro, ó, tá sobrando dinheiro demais aqui, vocês não precisam desse tanto de dinheiro, né? Então vamos mandar pra cá. Cara, é complicado esse trem de política. É muito complicado. então, aí é o seguinte, ó, nós temos hoje, porque assim, eu parto do princípio que ajudar não é somente, vamos lá, dar dinheiro, somente bancar as coisas. Por quê? Nós temos uma educação totalmente ferrada hoje. Inclusive, até o agro enfrenta dificuldade de mão de obra por conta da educação ferrada que nós temos no Brasil hoje, esse sistema Paulo Freire, né? Que jovem, antigamente, no tempo de menino,
você estava na terceira série, você tinha que ter a tabuada decorada. Tinha que saber tabuada. Tinha que saber problemas básicos de matemática, saber multiplicar, somar, dividir, subtrair e tudo mais, interpretar um texto, saber ler. Não apenas saber ler, mas interpretar um texto. O jovem de hoje não sabe. O jovem do ensino médio hoje não sabe isso. Então, com base nisso, nós estamos tendo uma população que, na sua concepção, até mesmo o agro que está aí ávido por pessoas qualificadas, nós estamos precisando de muita gente dentro do agro, né? Tá demais. Muita gente qualificada. Muita. Aí nós temos duas questões. Nós temos gente hoje jovem sem vontade e nós temos um jovem sem conhecimento, um jovem que mal sabe ler e escrever adequadamente. E hoje trabalhar no agro sem instrução, sem Sem conhecimento, instrução de profissional. sem nem saber ler, sem nem escrever, Tá, não. é impossível. Não dá para entrar dentro de uma colheitadeira, dentro de um trator hoje, se a pessoa não souber interpretar um texto. Se a pessoa não souber fazer uma conta. Até antigamente falava, ó, meu filho, se você não estudar, você vai pra roça. Hoje é o contrário. Se você não estudar, a roça não te quer. Isso mesmo. Né? Isso. Então o cenário proporcionado nesse governo não é pior do que enfim, não é essa a grande talvez a causa da desigualdade social que a gente vai ter no futuro. Certo. Por quê? Porque fica impossível para esse jovem de classe baixa, de baixa renda, competir com pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. Por quê? Voltamos àquela coisa, onde o pobre, ele até é colocado nos mesmos lugares que o filho do rico, Uhum. mas ele não consegue permanecer lá porque ele não tem intelecto para estar lá. Isso. Faz sentido isso? Faz muito sentido, cara. Muito sentido. Só que na minha visão, hoje, o acesso ao conhecimento, lógico que está restrito a condições financeiras. Mas tá mesmo, porque hoje todo mundo tem um celular na mão, É, cara. mas tá, que nem um menino de favela, sabe? Pode estar. Só que, na minha opinião, cara, se o cara quer ser alguém na vida, ele vai atrás. Tem muitos conhecidos meu, amigo mesmo, que não tinha condição de estudar, trabalhou desde os 5 anos de idade, em usina de cana, foi atrás e hoje tá bem. Então esse negócio, lógico, conta muito o acesso à pessoa ter aquilo. Mas hoje se um cara quiser chegar, quiser estudar, ele estuda. É até mais fácil do que Isso, muito mais só fácil que hoje, né? aí vai muito do pai, da mãe. Do que ele é ensinado a acreditar ali. Às vezes ali o pai e a mãe, meu filho, esse governo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e o menino vai na dela, por exemplo. E acaba corrompendo a mente do menino. Deixa eu citar um exemplo que aconteceu esses dias, cara. A gente tava eu, minha mulher, o tio dela e a esposa do tio dela. Onde a gente tava, num bar lá em Rio Verde, tinha uma brinquedoteca. E nessa brinquedoteca tava lá, pagava 50 conto lá, ficava lá, o povo cuidando dos menininhos de quem tinha condição. Uhum. Aí passou uma menina vendendo docinho, Aquelas trufa, é, aqueles negócios, né? isso, Chocolate. vendendo docinho, aí já fomos lá, já compramos, falando, não quero não. Aí depois falei pra minha mulher assim, ó, você tá vendo essa menina aqui? Hoje, quem que ela é, não tem nada a ver com o futuro que ela vai ter na frente. Essa menina aqui, lá na frente, ela vai ter um futuro muito melhor do que as meninas que estão ali dentro, ali, brincando, papai bancando, não sei o quê. Então hoje é muito do que a pessoa faz e o que ela vai correndo atrás. Cara, esse trem mexeu comigo um tanto. Falei, ó, aquela menina ali, ó, vai longe. Esses meninos de sinaleira aí, vai lá em Rio Verde, tem Tem um muito. moço lá, tem um menino lá que eu piro nele. Converso com ele direto, ajudo ele. Falo, esse menino aqui vai ter um futuro bom. Então, cara, fica meio complicado entrar nesse negócio de política, é meio complicado, sabe? Mas, assim, vai muito do que a pessoa quer ser também. Depende
das ambições dela. Você vê que eu fujo um pouquinho da política, né? Eu saquei. Longe da saia justa da política. Agora, a questão é o seguinte: como que você vê o cenário do agronegócio quanto às sucessões? O jovem, os filhos dos produtores Boa, estão se interessando pelo negócio roça hoje, pelo negócio boa, fazenda? boa. Cara, até a gente tá passando por um momento que tá acontecendo isso muito, muito, mas muito mesmo. E até é, os produtores hoje, média de 45, 50 anos, já estão começando a fazer a sucessão para os filhos, ou que seja, sobrinhos, quando eles trabalham em hold, grupo. Então isso já está começando a acontecer. Cara, vou pegar um exemplo de um grupo lá em Rio Verde e de outros grupos também. A pessoa, cara, o que eu tô observando muito hoje são produtores que levam os filhos pra lida todo dia, mostrando, Uhum. falando assim, 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 assim. Aí o cara vai. E isso, para nossa área hoje, que a gente atua, parte de agricultura, tecnologia, isso é bom, porque o, o, o pessoal que tem 50 anos ainda não tem uma maturidade digital elevada. Já os caras novos, cara, os caras novos tá vindo com tudo. Outro tá numa fazenda que o cara tem. Lá é o pai dele deve ter uns 50 anos mais ou menos. E já tá passando algumas coisas pro filho, já passou uns talhão, sabe? E foi interessante que o filho tem 25 anos e tá ajudando o pai agora. Só Que que tem legal. algumas decisões que vai tomar hoje Que que ainda vai ainda passar pelo depende do pai. pai. Nem a gente tava trocando ideia lá, né? Fala, você tem que fazer isso aqui pra resolver uma parte desse problema aqui. Fala, mas eu conversei com meu pai, tá difícil. Mas não, vamos fazer o seguinte, aí juntou ele, eu e um outro consultor que estava lá em outra área, falou, vamos fazer assim, 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 o que que você acha? Se a gente fazer assim, utilizar essa tecnologia aqui, pega esses dados aqui, você acha que a gente vai conseguir convencer seu pai? Ele falou, não, assim eu acho que sim. Aí nós começou a já desenrolar o negócio para nós mostrar pro pai dele que o negócio funciona. Então, cara, essa sucessão aí tá ajudando. E o mais interessante é que eu vejo que o foco principal não é necessariamente, lógico, que perpassa pela venda, mas o objetivo principal é contribuir para que o agro cresça, né? Isso. Cara, e uma coisa que aumentou muito, mas muito mesmo, é os produtores fazerem com que as propriedades virem estações de pesquisa. Tem produtores que, conversando assim, cara, nessa safra agora plantou 150 cultivares de soja para fazer o teste. 150 variedades. 150 variedades de soja. Foi o quê? Existe tudo isso? Existe Cara, muito mais. 150 variedades de soja. 150. numa fazenda só. Numa, fazendas numa mesma região, mas fazendas distribuídas, sabe? 150 cultivados de soja. Mas por quê? Cara, todo dia tá saindo novos cultivares aí no mercado. E cada cultivar se dá bem numa região, se dá bem Um tipo de num tipo de solo, solo. Então, quanto mais dados a gente tiver para selecionar a semente correta. a variedade correta para cada talhão, melhor. Então, todos esses dados vêm da agricultura digital também. Pode estar ajudando o Que legal, produtor. cara. Isso. Então assim, até a questão de semente, por exemplo, tem um talhão ali que dá, sei lá, 8 hectares. Naquele talhão ali tem que ser uma cultivar, uma variedade de semente assim, assim, assado, que ela se dá melhor com esse tipo de solo, que tem mais. Isso E aí, mesmo. aí de repente tem outro ali que é num outro clima mais diferente. Não, ali Uhum. chove menos do que aqui e Isso, tal. isso Então, mesmo. Porque hoje a gente tem genéticas nas variedades das sementes, que essa variedade, essa semente, essa variedade aqui, ela é resistente a tal doença. Essa aqui já não é. Só que essa aqui que produz menos do que essa aqui que não é. Entendeu? Então, se meu talhão não tem essa doença aqui, então eu posso entrar com essa cultivar aqui.
Então, cara, quanto mais dados, melhor. Que bacana, Entendeu? cara, que bacana. E como é que é o nome da sua empresa? Victor Agro, consultoria em agricultura digital. Legal, Victor Agro. Isso. E você atua aonde? Só Rio Verde? Rio Verde é o nosso principal canal que a gente vem desenvolvendo, validando alguns dados, só que a gente atua hoje no Brasil todo, tanto em consultoria, treinamento e serviço, onde a gente utiliza o método LNT, método lucratividade no talo, onde esse método começou a ser desenvolvido desde o tempo que eu comecei, era pequeno, andava com meu avô, até meu avô é de Jataí, então eu comecei a gostar de fazenda através do meu avô. Então, sempre gostando de fazenda, desenvolvendo alguma coisa, brincava de fazendinha, eu entrei na faculdade, fui desenvolvendo as coisas no mercado, trabalhei em algumas empresas e fui criando um método. E hoje eu utilizo esse método. Por que método, Vitor? Cara, você está no ponto A, você quer ir para o ponto B. Como que você vai fazer, sendo que você não sabe a forma correta de chegar aqui? É Tem desenvolver que um passo a seguir passo. um passo a passo. Cara, então todo conhecimento obtido nesse tempo, faculdade, de mestrado, enfim, a gente desenvolveu um método que hoje a gente utiliza ele, tá na parte de consultoria, treinamento e serviço, voltado para agricultura digital e uso de drones e sensores na agricultura. E até falando isso, cara, hoje eu vejo que muitas pessoas que estão entrando nessa área ainda tá patinando um pouco. Por quê? Ah, vai ali nessa fonte de dados, vê uma coisa, aqui vê outra, aqui vê outra, aqui vê outra, aqui vê outra. Então, estamos quase lançando um treinamento no uso de drones e sensores na agricultura. Envolve agricultura digital, onde a gente ensina a pessoa do zero até chegar em um resultado de um mapa de prescrição em taxa variável de alguns insumos, Esse treinamento é para profissionais da área. para profissionais, produtor, agricultor, quem quer entrar na área, quem quer adotar a tecnologia, estudante, se quiser mudar de área também, Né? serve para todo tipo de pessoa que se interessa pela área. Só para você ver, eu já dei. Mas é uma pergunta. Essa pessoa precisa ter formação na área ou não? Não, não precisa. Mas assim, a formação na área já vai fazer com que a pessoa entenda mais do assunto. Consiga ter mais resultado. Isso, porque é bom ter uma base de conhecimento em agricultura, mas se não tiver, aí vai demorar um pouco mais, mas é voltar para todo tipo de público, certo? Bacana. É, Assim, só para ter uma ideia, uma área que é mapeada, tem um mapeamento digital feita por drone, por- quanto é possível de aumentar de produtividade ou redução de custo? Porque assim, o que que eu entendi dentro do que você falou? Você consegue lá mandar um drone lá na lavoura, por exemplo, aquela isso, lavoura tem 100 hectares. certo? Então, caramba, 100 hectares é muita coisa. Vai dar quase 20 alqueires aí, né? Mais de 20 alqueires aí. Então, aí tem só uma parte ali da lavoura que tem um problema. Então, com o drone é possível mapear me corrija se eu estiver errado, eu estou Isso traduzindo aqui mesmo, a maneira que eu entendi, que isso você me mesmo, explicou aí, que eu me entendi. Aí vai lá, mapeia, identifica isso, só aquela área que está ali precisando de aplicação de um defensivo, e isso. aí o produtor não precisa mais mandar a máquina lá aplicar em toda a lavoura, como era feito há um tempo, como muitas ainda fazem, né? Aplica na lavoura toda. Só aplica ali onde é que está precisando. É Então, isso. hoje temos duas formas. Temos essa forma, que é uma aplicação localizada, aplicar somente onde tem o problema, e uma aplicação em taxa variável. Aplicação localizada, eu vou aplicar somente onde tem um problema. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com detecção de planta daninha, primeiro, vou lá, faço avaliação no meu cenário, compensa eu fazer uma aplicação localizada aqui? Compensa eu fazer uma taxa variável aqui? Não, não compensa. Por quê? Porque eu tenho planta daninha em todo talhão. Então, já faz a aplicação que você é acostumado a fazer. Tem condição? Beleza, tem uma mancha de planta daninha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui.
A avaliação do cenário é como você fosse um pulverizador e tivesse lá na área aplicando. Você imagina um pulverizador. E com isso você vai fazer o diagnóstico se é possível ou não fazer serviço. Não, beleza, tem como a gente fazer localizado. Então vamos fazer somente onde tem. Uhum. Já teve caso de área, vamos pegar uma área de 36 hectares, de 36, 3 hectares tinha planta daninha. Então, economia. 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 Agora vamos E falar. evita também de outras, do restante da área ter ali uma aplicação desnecessária de produto, né? E Isso com mesmo. isso, benefício também para quem vai consumir esse produto Isso mesmo. no Então, final. assim, um range aí pra você trabalhar de lucratividade, cara, 10% de lucro já é uma boa. Já é uma boa. Muito. Mas a média costuma ser de 30%, até, dependendo do que for, até pode chegar até 80% de lucratividade. Se você tem planta daninha, não em toda a sua área, só 15% da sua área, 20% da sua área tem planta daninha, então você vai ter uma economia ali de 80% de produto. E hoje o custo desse manejo é caro. Muito caro, né? Os É, produtos são todos importados e tal. isso. Agora, se você avaliou o cenário, por exemplo, e tem planta daninha emergindo, tem planta daninha muito pequena que o drone, o sensor não vai conseguir identificar, eu faço aplicação localizada. Onde tem o problema, onde conseguiu identificar, aplico uma taxa maior. Onde tem, não tem um problema, médio de prevenção, aplico uma taxa menor. E vai me gerar uma lucratividade também. Que Entendeu? bacana. Até eu trago um dado aqui, ó, um case, só para a gente falar em valores. A gente fez um mapeamento da área para detecção da injúria causada nas plantas por nematóide. Aqui. Aí essa área aqui, ó, quantos hectares? 270 hectares. Então dá uma olhada aí, ó, 270 hectares. Não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui. Aí, ó. Essa área aqui tem 270 hectares. 270 hectares. E esse trabalho aqui foi voltado para nematóide. Então, Essa é. Onde está amarelo, tem uma taxa alta, média alta de nematóide, de é isso? nematóide. E onde é verdinho, Ou seja, caramba, nematóide aqui tá isso, comendo lavoura para perna. isso. Então, o que que a gente fez? Fez um mapeamento. Em uma safra a gente faz um mapeamento, identifica onde que tem injúria, direciona pontos de amostragem, onde a gente já começa a ter economia nas amostras que já vão para o laboratório, porque direcionando pontos de amostragem, a gente vai ter uma menor quantidade de amostra. A gente vai realmente onde tem o problema, não vai ficar caçando onde tem problema. Então, já diminui custo. Diminuindo esse custo, a gente cruza os dois dados, imagem e dados que foram coletados em campo, tá, de solo e raiz, cruza esses dois dados, gera um mapa de prescrição em taxa variável do produto. Onde tem maior população, vai entrar com a maior taxa, onde tem uma baixa população, com a taxa menor do produto, lucratividade. Você viu aqui, ó, o custo hoje do produto e o que o pessoal vem fazendo, não vou falar o nome do produto aqui, mas o custo dele por hectare hoje é R$ 500 Por hectare. por Pode falar hectare. o nome, sem problema. Verango Prime da Bayer, certo? Aplicação convencional, aplica uma taxa de meio litro por hectare em toda a área. Todo mundo faz isso hoje. R$ 500, meio litro? R$ 500 Ou o custo o todo custo por hectare. custo com a máquina, com mão de obra e tal? Só do produto. Só do produto? Só do produto. Tá brincando? Meio litro? Meio litro. Meu Que é a Deus, dose recomendada por hectare. tá louco. Então, se eu fizer uma aplicação convencional, uma taxa fixa, taxa de meio litro por hectare do produto, eu vou ter um custo de R$ 500. Se eu fizer uma aplicação onde tem alta população de 500 ml por hectare, onde tem altas populações, eu vou gastar 45.900. Se eu fizer uma dose menor no restante da área, eu vou gastar 99 mil.
Então, vai Caramba. dar 99.360. Então, você pega o custo da aplicação convencional, deu 135 mil, quando eu não monitoro nada, só vou lá e faço a aplicação. Agora, quando eu utilizo a tecnologia a meu favor, abaixa para 99.360. Eu ainda estou aplicando em toda a área, mas eu estou aplicando a menor quantidade, onde tem A- pouco problema ou não tem o problema. Aplicando com mais inteligência, aplicando Isso, mais onde tem mais necessidade e menos isso, onde não isso, apareceu tanta isso. necessidade assim. Então, nesse caso aqui, a gente teve uma economia de 30%, quase 30%, Caramba. quase 30% de economia. Não, foi 36 mil na veia, realmente. É, 36 mil é, cash mesmo, assim. é. O que eu, por exemplo, você vende o produto para mim, eu vou deixar de comprar aquela quantidade e eu já vou economizar ali na compra, entendeu? Por Exato. quê? Monitoro uma safra e entro com o manejo na próxima. E outra coisa também, você tendo essa informação aqui, eu tenho, que nem você estava falando, eu tenho um talhão de 100 hectares e eu tenho uma mancha aqui na parte do meu talhão. A mancha é pequena, pode ser pequena, mas o que vai acontecer com o decorrer dos anos? Se eu não mapear onde está essa informação, onde está esse problema, a máquina vai passando ali, vai levando o problema para outros lugares do talhão, aí vai aumentando as manchas, vai aumentando as manchas, aumentando, aumentando, aumentando. Quando você for ver, já fudeu quase todo o talhão. Então, essa informação também, eu levantando ela, se eu tenho a mancha aqui e meu talhão, toda essa mesa aqui, por exemplo, tem uma mancha lá no cantinho. Eu vou começar a plantar daqui para lá. E se eu começar a plantar de lá para cá, eu vou levar problema pro restante do talhão. Então, todas essas informações ajudam o produtor até no. Até onde que ele vai começar a plantar, qual parte do talhão ele vai começar a plantar. Que bacana, cara. É. O que eu vejo, o que eu tô analisando aqui, pensando, passando na minha cabeça aqui agora, Que dá para nós desenvolver junto? né? O tanto também, mas assim, o tanto que o agro é incrível, É, porque a revolução que o agro causa no mundo tecnologicamente, porque hoje as maiores tecnologias, as tecnologias mais inovadoras, elas chegam no agro primeiro. É formidável isso, porque veja só, pessoas que não têm, de repente, o dom ou o desejo de ir lá para dentro do campo, trabalhar na fazenda, viver lá no campo, mas essas pessoas, por exemplo, você trabalha com tecnologia e está lá, né, fomentando o agro. E o agro fomentando diversas cadeias produtivas, diversos meios de negócio, diversas tecnologias, diversas formas de emprego, mundo afora, apenas pelo fato do produtor estar lá, acreditando uhum, no dia a dia, acreditando que tudo vai dar certo, mesmo com tanto problema, ele resolve plantar mais um dia, resolve acreditar mais um dia, ter fé mais um dia e jogar semente na terra mais um dia e acreditar que tudo vai dar certo. E isso, graças a ele fazendo tudo isso, é que todo o resto acontece, né? O produtor é realmente diferenciado. E aí a importância, tá vendo, gente? Você que está aí do outro lado, a importância da gente valorizar muito o agronegócio. Inclusive, tecnologias não só dentro do agro, né? Porque vamos pegar um grande polo do agronegócio, Rio Verde, a tecnologia de internet 5G, o primeiro lugar a ser implantado no Brasil foi Rio Verde, né? isso. Aqui no sudoeste goiano. Veja só, a importância que o agro tem do ponto de vista de comunicação também, mais do que nunca, né? Então, é sensacional que o agro está Demais, proporcionando na vida das pessoas, demais. inclusive de quem não trabalha diretamente no agro, né? Isso Sensacional. aí, é uma área muito, muito, muito boa. E é uma área que você vai aprendendo, você erra, nossa, errei aqui, aí eu vou consertando. E sempre evoluindo, sempre evoluindo. Cara, tem produtor aí que os caras tá ligado 24 horas. Até tem uma notícia que a SLC, aquele grande grupo que Uhum. planta quase 1 milhão de hectares hoje no Brasil, utilizando essas ferramentas, os caras teve uma economia, se eu não me engano, de 35 milhões de reais, utilizando agricultura de precisão e agricultura digital. Olha só. 35 milhões, se eu não me engano, foi isso. Então, é isso aí, cara. É isso aí. Até esses dias eu tava em reunião com um grupo que eles plantam 500 mil hectares. 500 mil? 500 mil hectares. Caraca. Grupo Locks lá do. A sede deles fica em Cuiabá. Até me chamou uma época
para estar trabalhando com ele, só que não consegui. E, cara, 500 mil hectares, nós fez uma estimativa lá, tava em reunião com uma pessoa que trabalha lá dentro, de quantas máquinas eles têm hoje. Aí chegamos na estimativa, cara, que hoje eles estão gastando, fazendo investimento para obter dados, investimento de mais ou menos 3 milhões de reais. E não estão utilizando da forma que deveria utilizar. Ou Então, seja, se utilizar, cara, lucratividade é no talo lá em cima. por quê? Porque Pensa. É. todo o trabalho passa a ser baseado em dados, né? A Isso partir dos mesmo. dados. Muda o Isso jogo mesmo. Que totalmente. nem a SLC, com essa economia de 30, se eu não me engano, 35 milhões mesmo, na safra passada. Cara, eles não estão fazendo tudo também que poderia estar fazendo. Por quê? Ah, é tempo, a gente não consegue fazer tudo também. Cara, mas se fazer tudo que é possível, que é impossível por causa do tempo, dá Tempo e pra, gente, né? é, dá pra atingir muito mais. Gente, muito importante isso também. E bacana. Falando em gente, para quem está começando agora, para as pessoas que estão entrando no agro, para quem já está estudando agro, enfim, está estudando aí engenharia eh, De área agrícola, engenharia agrícola, agronomia. né, agronomia, enfim, os cursos voltados, zootecnia também e tal, mas enfim, para quem está entrando nesse meio ou quem está de repente numa outra área e está olhando para cá e falar, rapaz, o agro parece que é mais negócio aqui, hein? O que o Vitor tem de conselho para essas pessoas? Boa. Primeiro, converse com a pessoa que tenha muito conhecimento na área hoje, que ela vai falar para você se compensa ou não compensa. Primeiro ponto. Segundo ponto, entrou na área, cara, vai estudar, vai correr atrás de estágio, não foca em dinheiro não, vai fazer os trem de graça, aprender a fazer, para quando formar, vai dar tudo certo. Mas Inclu- só Inclusive, eu desculpa te cortar, mas tem até o caso que você contou do professor Alaércio lá, Alaérson, isso, lá, que fez muita coisa de graça lá em Rio Verde para todo mundo, ajudou a reduzir custos e tudo mais e tal, isso, de graça, e hoje é uma isso, referência. isso mesmo. Isso mesmo. Professor da instituição, ajudar sociedade científica, produtores, que isso é papel deles, né? Uhum. Então, cara, uma hora dá certo. Então, uma pessoa que tá pensando em entrar no ar, seja de outra área, seja da área já, mas quer trocar de segmento, primeiro, quero ir para aquele segmento ali. Converse com a pessoa que já tá naquele segmento e vê como é que é, né? Porque Entender, hoje, né? hoje no Acre temos 1 milhão de áreas, temos venda de semente, venda de produto, venda de sei o quê, não sei o quê, Sume o caramba. máquina, então tenta procurar uma pessoa que já faz a coisa que você quer fazer, cola naquele cara, pergunta como é, absorve conhecimento daquela pessoa ali, vai atrás de mentoria, vai atrás de treinamento, porque se você fizer uma mentoria, um treinamento ou um curso, você vai encurtar aquele tempo ali. Por exemplo, na época que eu comecei, meu amigo, foi livre, lendo artigo, gastando tempo e Não tinha errando. GPT. Não tinha. Era errando, era aprendendo, era errando, acertando, indo atrás. Cara, hoje em dia tá muito fácil. Hoje tem pessoas que dá treinamento, dá curso, dá mentoria. Tem vídeo gratuito no Tem YouTube, vídeo gratuito no tem YouTube, o tem GPT, GPT, cara, tem tudo, tem muita coisa. Então, tem Instagram para seguir e aprender com os isso, é mestres. o Instagram mesmo, tanto de coisa boa tem ali, tem coisa ruim, mas tem coisa boa também, né? É isso. Então, cara, é a rocha que dá certo. Bacana. E para o produtor? Produtor, eu queria que você desse um recado para dois produtores. Para aquele que já está um pouquinho, como a gente fala lá na roça, aquele que já está mais zerado, um pouquinho, né? Que é mais conservador. Uhum. E também para o novo, que está chegando agora, que está, de repente, assumindo as rédeas do negócio agora e tudo mais. O que que você tem dentro da sua expertise, dentro do que você já viu aí no mercado, que você convive aí no seu dia a dia, que isso é rotina para você? O que que você pode dizer para os dois? Com uma recomendação para cada um.
Então, para os dois produtores, tanto médio, tanto pequeno, quanto grande produtor, ver que a tecnologia vai te levar a grandes resultados. Mas, o primeiro passo que tem que fazer, pegar todos esses dados para a gente transformar em informação e mostrar para eles que é possível ter um lucro. Aí, o que vem muito fora do negócio hoje, que acaba não elevando a maturidade digital deles, é muitos fazendo com que prometendo muita coisa e não cumprindo o que entregar. Então, quer mostrar que o negócio funciona? Pega uma área, mostra que o negócio funciona lá na área dele, faz o negócio na área dele, não precisa cobrar nada não, vai lá e faz. Só mostra que o negócio funciona. Se você tá mostrando outro tipo de informação, você mostrou lá naquele outro produtor. Então, a mensagem que eu tenho para falar, você médio, grande, pequeno produtor, que trabalha com vários tipos de cultura, cara, vamos fazer alguma coisa, validar e mostrar que funciona. Porque hoje o produtor quer saber o lucro. Não quer saber mapinha bonitinho, não quer saber não sei o que, é o quanto tá dando de retorno. Então, ser um pouco aberto também para gente tentar mostrar que a ferramenta funciona, Que bacana, que né? bacana. Mas pro produtor pai e pro produtor filho que está começando agora, o que que você diz para eles? O produtor filho, continua que você está no caminho certo, tenta adotar o máximo de tecnologia possível, porque não é só uma tecnologia que você vai resolver o problema, são vários. Tenta usar o máximo de tecnologia possível para você tentar convencer seu pai que aquilo lá funciona. Às vezes só falta uma coisinha para você mostrar lá, só um valorzinho, só um danozinho na lavoura para você provar. Então continue nesse caminho e tenta buscar o máximo de informação possível. Porque Sem desprezar a experiência do pai. sem desprezar a experiência do pai. Às vezes é só questão ali da mentalidade. Por quê? Porque A visão de mundo diferente. porque o pai não aprendeu aquilo, mas não é culpa dele, né? E não é culpa dos pais deles que não ensinaram, porque os pais deles não sabiam aquele negócio, É né? novidade, chegou agora. É. Então, cara, é só questão de amadurecimento. Se eu não tô confiando no meu filho que me falou isso, porque um consultor veio aqui e falou, ô pai, o que que tá acontecendo? Por que você não... estranho. Não, então vamos pegar os dados, o negócio é dados, dados, não no achismo. Às vezes tá levando a coisa muito no achismo. Então a gente vai ali, pega os dados e mostra que o negócio funciona. Ó, tá aqui, ó. E aí, o que que nós vamos fazer? Um talhão que tem muita mancha de nematóide, por exemplo. Quais informações a gente consegue fazer para a gente ter um mapa de produtividade daquela área, mostrar que eu estou tendo baixas produtividades na mancha. Hoje temos colhedoras aí que tem sensor de rendimento, dá os mapas para nós. Outra ferramenta aí que até eu criei, gerei um modelo matemático com o uso da inteligência artificial para a gente fazer estimativa da produtividade da soja. Então, ferramenta tem. Ferramenta É tem. só a gente mostrar que o negócio funciona. Na honestidade. Não na cambalagem, na honestidade. Bacana, Né? muito bom, sensacional. Vitão, quero agradecer, cara. Sua participação enriquecedora. Caramba, você trouxe muito conhecimento, uma visão totalmente diferente do agronegócio que, como todo mundo acha que é, né? Então, tem muito mais tecnologia, muito mais inovação do que as pessoas Isso. estão acostumadas. E o mais bacana é que, assim, isso está refletindo na vida de todo santo brasileiro, né? Todo mundo Isso mesmo, isso mesmo. refletindo na vida de todo mundo e as pessoas não se dão conta. Então, fica a dica, né? Para quem está do outro lado da tela vendo a gente aí, toda vez que você for no mercado, toda vez que você for comprar uma roupa, toda vez que você for comer um pastel na feira, tomar um caldo de cana para curar aquela ressaca no domingo cedo, né? É o que o povo gosta, né? Né? Tenha certeza que ali atrás daquele caldo de cana, atrás daquele pastel, atrás de tudo aquilo ali que você está consumindo, porque o pastel vai farinha que é trigo, vai ovo, né, agro também.
vai o óleo de soja para fritura, vai o recheio, vai o queijo, vai carne, vai gueroba, é 100% agro ali. Isso. Cara, só pra você ter uma ideia. Ah, pessoal, vou parar de comer tudo que é do agro. Não, beleza. E a geladeira que você tem na sua casa? E alguma coisa que você tem na sua casa? Cara, é do agro. E o tapete que você tem na sua casa? Não sei o quê, é do agro. Tudo é do agro. O agro é tudo. Então, e aí o alfacezinho ali, o alface colhida, cultivada no quintal é agro, É né? agro. É tudo É agro, agro. né? Então, gente, agradeça ao agro, agradeça ao produtor rural, porque ele é o herói por trás disso, é ele que proporciona emprego para todo mundo, inclusive é por causa do produtor rural que existe esse podcast aqui. Então, tudo vem do produtor rural, do ponto de vista do agronegócio, né? E sabe uma coisa que eu acho interessante? Ah, Que eu vi um cara comentando outro dia, e às vezes a gente não para pensar nisso. Não existe produtor rural ateu, né? produtor rural ateu? Não tem, Rapaz, você fez uma pergunta boa, porque os ateus. não tem. Porque Não. a base do produtor rural é fé. É. Não é legal? Rapaz, não tem. Não tem. É todo mundo cristão, todo mundo acredita em Deus, todo mundo Isso. bota a semente e o joelho no chão. É. Né? É isso Bacana. aí. Legal Não, demais. show de bola. Então, primeiramente, queria agradecer aqui pela oportunidade de estar Imagina. passando conhecimento para todos aí E e aprendendo muito com vocês aqui também. Com você, Wander, com o Jardel o ali. Jardel, o pessoal da produção. E aí, É, produção, tá ok aí? mas Show de bola. é a gente que quer agradecer você ter vindo de Rio Verde para esse bate-papo. Muito obrigado pela Muito deferência. É obrigado a uma satisfação vocês. imensa, uma honra imensa, viu? Muito obrigado mesmo. E para quem quer, você vai lançar um curso também, né? Vou E lançar um quando que curso. vai estar disponível o curso? Provavelmente no final desse mês, no tardar, início do mês que vem. Oh, Esse é o curso online disponível na internet. Só legal. que hoje a gente trabalha em forma de treinamento, consultoria, tanto online quanto presencial também. Esse treinamento, ele é para produtores ou ele é para profissionais? Como é que funciona? O O- produtor que quer, de repente, preparar a equipe dele lá, deixar a equipe dele Isso, lá. É assim que você faz o treinamento? isso. Hoje o treinamento é voltado para produtor rural, agricultor, consultores que já têm uma consultoria e quer começar a trabalhar com essa tecnologia, porque os caras já mexem com alguma coisa lá, por exemplo, a consultoria que atende fertilidade do solo. Então, começa a mexer com agricultura digital, uso de drone, Mapeamento e tal. mapeamento. Então, nós estamos ali para ajudar. E isso vai ser de acordo com o que o pessoal precisa. Ó, não é que é isso. Não, então vamos fazer um Legal. diagnóstico ali e ver como que a gente pode estar te ajudando. E principalmente também estudante. Estudante que está finalizando a faculdade ali. Ah, e outra, deixa eu contar aqui. Hoje apenas 18% das vagas dessa área estão preenchidas. Não encontra profissional. Não Sério? encontra 18%? Ou seja, 18%. então esse profissional está sendo disputado a tapa aí no mercado. Cara, não encontra profissional. Quando eu tava em empresa privada, cara, era aquele negócio lá. Às vezes eu não conseguia ir para uma vaga que tinha me chamado, eu ia atrás. Nossa, porra, mano. Eu tenho alguns amigos que trabalham na área também, só que não acha. Não tem, não Não é suficiente tem. para Não tudo, para toda a tem. demanda do mercado. Isso, não tem. Pessoas também que já estão trabalhando na área, mas tá com alguma dificuldade no processo, enfim. E principalmente, não só na parte de treinamento, mas na parte de consultoria e serviço também voltado para o produtor. Que é ali que nós vamos fazer o negócio acontecer. É dali que a gente tira os dados, vê o que que deu certo e o que que não deu certo para nós refinar nossa metodologia e passar e difundir nosso conhecimento. E fazer o produtor ter menos perdas, Isso, reduzir custo e mais isso. produtividade. Fazer o produtor ter mais lucratividade, porque é um pouco difícil você falar. Lógico, a produtividade vai ser uma consequência de tudo que você fazer, mas se não chover, aí não vai ter produtividade boa, então, Se né? der sol demais ali, Isso, né? então, por isso, Ou se chover demais, igual aconteceu em 2023, 2024, faltou chuva no plantio e sobrou chuva na colheita. Deu ruim, isso, né? isso. Então, o nosso público hoje é esse: produtor, agricultor, consultores, estudantes e quem quer mudar de área também, E porque no agro a gente tem
várias oportunidades. E o mercado está aberto e Muito faminto aberto, por gente competente, gente muito qualificada. aberto. Cara, até deixar uma mensagem pessoal, vai lá na internet lá. Vocês vão pesquisar agricultura digital, economia, cara, vai ver notícias lá, tal grupo tá tendo lucratividade, tá economizando isso nessa safra. Ah, o tanto de vaga que tem aqui, cara, oportunidade tem, basta querer. Basta ter vontade. Isso, Não pode fazer muita. igual teve um convidado nosso que teve aqui, disse que Ah, foi fazer uma entrevista de emprego via chamada de vídeo por cal? por call, né, via Google Meet, com um candidato agrônomo, e o rapaz chegou de bermuda, sem camisa, para fazer a entrevista de emprego. Nossa, Não pode ser desse jeito. Se não for desse jeito, já é meio caminho andado, né? meu Deus do céu. É, Então, cara, quero muito te agradecer. Obrigado mesmo de coração. obrigado a Satisfação. vocês, satisfação toda Espero que minha. seja o começo de uma grande parceria. E como não dá tempo de falar tudo aqui, senão a gente passa 3 dias aqui. Não, ué, fala. Então, volta mais vezes. A porta está sempre aberta aqui para você. Não, show de bola. Muito obrigado. Muito obrigado pela receptividade e por tudo. Satisfação é toda nossa. E eu Tamo junto. aprendi umas coisas aqui, gente. Depois eu vou ensinar para vocês a parada aqui do pêndulo aqui que ele me ensinou. É sensacional. Fantástico isso aqui. Fantástico. Incrível. Lembrando que o AgroX é sempre no oferecimento da TubeX Educação e Tecnologia, que ensina a sua equipe a vender melhor, ter um time de vendas de elite, um atendimento qualificado aí para os seus clientes, né? Seus vendedores vão deixar de ser vendedor, tirador de pedido para ser de fato vendedor. Se você de repente quer ser um profissional de alta percepção, um profissional de alto valor no mercado, muita gente acha que o vendedor é aquela pessoa que não deu certo em nada na vida. Não tem? Isso. O vendedor deu errado em tudo, aí foi vender, foi ser vendedor. Pois é. A maior profissão do mundo é venda, o resto é de quê? Me perdoa os outros profissionais, mas todo mundo está vendendo alguma coisa o tempo inteiro. Então, logo, a profissão mais importante de todas é venda. Isso mesmo. E para aquelas pessoas que acham também, rapaz, nossa, aquele cara ali é bom para vender, eu queria ficar bom igual aquele. Pior que fica. Não precisa ter o dom para vender. Não. Vender é uma ciência onde você vai. Treino. Isso, habilidade. Treino, isso aí. E muita gente acha que o bom vendedor é aquele conversador, aquele que conversa, né, aos 4 ventos aí. Nada disso. O bom vendedor é o cara que sabe perguntar, é o cara que sabe entender necessidades, é o cara que sabe entrevistar bem, e entende as suas necessidades ali e consegue apresentar. Não tem, já aconteceu com você de repente? Não tem aquele vendedor, você chega numa loja, o vendedor te enche de pergunta. Aí, de repente, ele vai lá, te apresenta o produto e você fala, não, mas foi feito para mim esse aqui. Não, não foi. Ele só entendeu para você e te apresentou de uma forma que parece que foi feito para você. Não é? Então, seu vendedor pode aprender a ser esse vendedor, caso você queira ter uma equipe de vendas assim na sua empresa, ou se você quiser ser um vendedor assim, e esses vendedores são extremamente desejados e é um que também não tem no mercado, né? Tá faltando. Porque todas as empresas estão querendo esse vendedor, mas os bons vendedores já estão todos muito bem empregados, obrigado, e custa muito caro para tirar esse cara da empresa que ele está trabalhando lá. Então, tá aí uma bela oportunidade do mercado e a profissão sem barreira, né? Sem barreira. Sem barreira. Você não tem que ter doutorado, não tem que ter mestrado, não tem que ter nada. Tem vontade? Quer aprender? Fácil, simples. Aprenda a vender. E se você é empresário e de repente quer automatizar os processos na sua empresa, por exemplo, processo financeiro, você de repente quer automatizar o atendimento no WhatsApp, quanto tempo em média o seu cliente leva para ser atendido por um humano na sua empresa? Sua equipe consegue atender o seu cliente na mesma hora que ele manda mensagem? Quando você está numa reunião ou quando de repente está acontecendo alguma coisa, tem muito movimento na sua empresa, o WhatsApp é atendido? Depois que o seu funcionário responsável pelo WhatsApp vai para o almoço, como é que fica o atendimento? E quando a sua empresa fecha? Passou do horário de expediente. Quem é que fica atendendo o WhatsApp? Se o seu cliente mandar mensagem, a empresa fecha às 6 horas. 6h05, o cliente mandou mensagem no WhatsApp. Ele vai ser atendido? Ou ele corre um sério risco de procurar alguém que vai atendê-lo e no outro dia ele nem vai te dar mais moral, porque você não atendeu na hora que ele mandou mensagem. Como é que funciona? Como é que está aí na sua empresa? Você acha que se você conseguir atender ele na mesma hora que ele manda mensagem e explicar para ele que no momento a loja está fechada, mas volta amanhã e no primeiro horário ele vai ser atendido, mas a gente tem a solução para ele, sua empresa tem a solução para ele, você acha que ele vai aguardar? Quais as chances dele aguardar você se você der uma atenção inicial para ele? Faz sentido isso? Muito sentido. Então, inteligência artificial no seu negócio,
que vai fazer com que o seu cliente seja muito bem atendido e, consequentemente, aumenta as suas vendas, reduz o seu custo e a inteligência artificial conversa como um ser humano, não é nada daqueles botzinhos, trabalha 24 horas por dia, não fica de ressaca, não chega atrasado, não te processa, não mata serviço e você não vai ter que pagar encargos trabalhistas também. Tem mais esse detalhe. 13º, férias, nada disso. Você não precisa pagar nada disso. Machucou, vai trabalhar do mesmo jeito, né? Isso, FGTS, você não tem que pagar nada disso. Inteligência artificial é diferente, vai reduzir imensamente o seu custo e aumentar a sua produtividade. Tá bom? Então, e lembrando da Rede Adão, ó. Rede Adão aqui apareceu aqui na tela. Rede Adão, Adão Gás, Adão Supermercado e Adão Pets aqui em Jataí. Se você é de Jataí, região, tem um detalhe que eu esqueci de falar no começo do programa. Se você, de repente, tem uma revenda de gás, não sei onde é que vai chegar esse podcast, mas se você é da região aqui do Centro-Oeste e, de repente, você tem uma revenda de gás, você quer um fornecedor que vai te fornecer gás de alta qualidade por um preço bacana, competitivo, para que você seja competitivo aí na sua cidade, Adão Gás aqui consegue te ajudar também. Quer um supermercado bacana, você quer de Jataí região, supermercado bacana para você fazer as suas compras, ser muito bem atendido, muito bem tratado e ter a garantia de que você está levando coisa boa para casa, Adão Supermercado, Joaquim Cândido e também no centrão de Jataí, na parte baixa de Jataí, tá bom? E também Adão Pets para você cuidar muito bem dos seus pets, dos seus cães, gato, papagaio, periquito e tudo mais que você tiver aí na sua casa. Adão Pets tem tudo para você. Fechou? Forte abraço, o AgroX volta semana que vem com mais um convidado especial, trazendo informações riquíssimas, assim como o Vitor trouxe hoje pra gente. Vitor, mais uma vez, obrigado, foi sensacional ter você aqui. Enriqueceu demais o nosso podcast, sensacional, viu? Tamo junto, meu parceiro. Seguinte, se a internet for meio fraca, cuidado, porque você não vai conseguir assistir esse episódio não, porque ficou pesado, bruto. Show de bola. Forte abraço, valeu, até semana que vem. Valeu!